Fala pessoal, responde aí pra mim. Você é consumista? Você se considera um comprador compulsivo? Eu sou Leandro Medeiros, atuo há quase 20 anos no mercado financeiro e sou o idealizador do projeto Fortaleza Financeira, que vai levar informação e conhecimento para fazer você se dar melhor com suas finanças, fazendo do seu dinheiro o seu amigo. Assiste esse vídeo que você vai entender mais sobre o consumismo exagerado e como sair dele. Então vamos lá? Bom, primeiramente, a gente precisa entender a diferença entre consumismo, consumidor compulsivo ou simplesmente consumir. Consumir é algo natural que fazemos com o nosso dinheiro, com o fruto do nosso trabalho. A gente trabalha, a gente produz e com isso a gente ganha dinheiro. Quer dizer, ganha não, a gente faz, a gente conquista, a gente produz dinheiro, tá certo? E a gente precisa das coisas, a gente não consegue, a gente não sabe fazer por conta própria todas as coisas que a gente precisa, né? A gente não tem tempo para fazer. Ou coisas que a gente simplesmente se interessa em ter, a gente precisa adquirir essas coisas. Nós não temos conhecimento, não temos capacidade, não temos tempo e nem interesse em produzir por conta própria tudo aquilo que a gente precisa nas nossas vidas, não é mesmo? Então, desde que o comércio foi inventado, lá nos primórdios da nossa civilização humana, para ter essas coisas a gente compra. Antes a gente trocava uns produtos por outros. Uma galinha valia 50 batatas, uns metros de tecido valia um porco, por exemplo, e assim era. Já hoje a gente troca o nosso dinheiro, que a gente conquistou com o nosso trabalho ou com a nossa perspicácia, por essas coisas que nos interessam. Pois para a gente essas coisas nos fornecem mais valor do que ficarmos com o nosso dinheiro na mão, guardado ou investido. A gente não come dinheiro, a gente não veste dinheiro, a gente não mora numa casa feita de dinheiro. A gente não coloca dinheiro no tanque de gasolina do carro e sai andando por aí com ele, certo? Da mesma forma, a gente não cultiva e não fabrica todos os alimentos que a gente come. A gente não produz as roupas que a gente veste. A gente não fabrica os materiais e não constrói a casa que a gente mora. A gente não tem um poço de petróleo e uma refinaria no quintal de casa para fornecer a gasolina que a gente precisa. Só para citar uns exemplos. Então, para nós, vale a pena pegar o nosso dinheiro e trocar por essas coisas. Pois para a gente essas coisas valem mais do que as notas de dinheiro que a gente tem na nossa mão ou lá no banco. Um parênteses aqui, tá bom? Eu estou considerando que ninguém em sã consciência trocaria um valor maior em dinheiro por alguma coisa que ele sabe que não vale aquele tanto, tá? Eu estou falando com pessoas com suas faculdades mentais em dia aqui, tá bom? Já o consumismo exagerado é aquele que traz uma ressaca, te traz um arrependimento, aquele que começa a te fazer mal. Tanto no bolso, quanto na mente, na saúde, no relacionamento com a família ou até mesmo para a sociedade e para o planeta. Pois o consumismo exagerado exige mais os recursos naturais do planeta e também polui mais. E muitos outros prejuízos que isso pode causar. A gente tem também o consumismo compulsivo. Aí já entramos nos distúrbios, nas patologias, coisas da área da saúde. Existe até uma doença catalogada, diagnosticada, chamada oneomania, que é uma doença que faz com que as pessoas, assim como o alcoólatra que consome compulsivamente a bebida, assim como um viciado em drogas que não consegue viver sem elas, uma pessoa pode ter compulsividade, ser compulsiva por comprar. Então nós temos o consumismo, o consumir e a compulsão pelo consumo, a oneomania. Só que vamos fazer um combinado aqui, tá bom? Eu vou considerar aqui que eu não estou falando de ninguém que tenha doença da compulsão pelo consumo, ok? A oneomania. Essa é uma exceção um pouco rara, tá bom? Assistam o vídeo, vejam as dicas, coloquem em prática e se mesmo assim você perceber que nada dá certo, que esse é o seu caso da compulsão, recomendo fortemente que você procure algum psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, algum profissional dessa área, ok? Eu só peço que, se alguém por acaso já está se autodiagnosticando com essa doença, faça um esforço para não se vitimizar e já ir colocando a culpa numa síndrome que você nem sabe se tem mesmo e que, volto a dizer, é uma exceção rara, tá?
Bate no peito e assume a sua responsabilidade, pois o primeiro passo para a mudança é ter consciência da sua situação atual e reconhecer que precisa fazer algo para mudar isso. Não vai já desde o começo colocando a culpa em fatores externos, ok? Comece por você mesmo primeiro. Agora, Leandres, como eu vou saber se eu estou passando dos limites no consumo? Bom, vamos usar de novo o exemplo da bebida. A pessoa que passa dos limites na bebida muitas vezes não reconhece isso. Para ela isso não é nada demais. Vocês já viram gente assim, né? Mas como eu vou saber se eu estou passando da conta no consumo? Bom, assim como a bebida, isso dá alguns sinais e os mais fortes são: a pessoa tem uma ressaca, tem ressacas frequentes, a pessoa começa a sentir mal, a perder a paz, ficar com remorso, se sentir mal mesmo com isso, sentir tristeza, ficar estressada e até começa a sentir que a saúde está ficando ruim. A pessoa sente que não está legal. Se ela sente isso é porque já passou da conta, já está impulsiva a coisa, já está exagerada. Só que tem uma armadilha aí, tá? Às vezes a pessoa gasta muito, consome bastante, muito além do que seria razoável, mas acha ou fantasia na cabeça dela que está tudo bem, que está tudo certo. Mas será que está tudo certo mesmo? Às vezes a pessoa compra e compra tanta coisa e vai acumulando, acumulando, mas ela não percebe. Se for fazer um inventário das coisas dessa pessoa, tem um monte de coisa acumulada lá que ela não precisa, que ela não dá conta de usar. Isso acontece muito com as mulheres, né? Sapato, bolsa, maquiagem, roupa. Pensa aí algumas de vocês. Se abrir o seu guarda-roupa, o seu armário, vejo tanto de coisa que foi comprada, mas que não é usada, ou que são usadas tão pouco que o custo-benefício, racionalmente falando, não ia valer a pena. Eu tenho um exemplo aqui em casa, ou melhor, tinha, porque já fizemos um combinado aqui, um acordo, que aqui em casa a gente só vai manter aquilo que realmente vai usar. As outras coisas nós doamos tudo, e digo tudo. Foram caixas e mais caixas de roupa, sapatos, coisas para casa, brinquedo, enfim, tudo aquilo que a gente não usava ou que não tinha previsão de uso num período aí tipo de 1 ano, a gente doou. E a gente mora num bairro aqui que é uma rota de passagem para uma aldeia indígena muito carente que a gente tem aqui na cidade. E toda vez que passa algum deles aqui na rua de casa, a gente chama e entrega uma roupa, um sapato, um brinquedo. A sensação da gente estar poder ajudando é muito, muito recompensadora. Mas, voltando aqui, a dona Bia abre, quer dizer, abriu o guarda-roupas dela, estufado de vestido, de calças, de blusas, sapatos, acessórios e todas essas coisas de mulher que, sim, a gente sabe que é necessário, mas não numa quantidade acima do uso que a gente vai fazer disso. Ela abria a porta do guarda-roupa, olhava, olhava, olhava e falava sempre que não tinha nada para vestir. Pode uma coisa dessa? O guarda-roupa lotado, sem espaço para nada e ela se lamentando por não ter o que vestir. Não tem cabimento isso. Então chegamos num acordo aqui. Só vamos ter em casa aquilo que efetivamente nós vamos usar. O resto é doação. E a partir daí a gente passou também a filtrar as coisas que a gente vai comprar. Isso dá uma sensação de leveza, uma sensação de alívio fantástica. E pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso vale para roupas, vale para coisas e vale para a vida também, ok? Faz um autoexame de consciência aí e vê o que vale você ficar guardando aí dentro de você. Quais pessoas vale você ficar carregando junto com você? Quais mágoas, quais ressentimentos, quais lembranças, quais dores, quais pessoas mesmo, quais fardos valem realmente você ficar guardando, você ficar carregando isso com você? Vai por mim. A vida já tem naturalmente suas dificuldades e seus pesos. Não vale a pena ficar carregando mais e mais pesos, mais coisas e até mais pessoas que não vale a pena, que só vão te travar, só vão te atrasar, só vão te puxar para baixo. Se liberta dessas coisas, ok? Assim como os objetos materiais, se livrar disso vai te dar uma sensação de alívio, uma sensação de leveza fantástica. Aí quando você começar a fazer isso, quando começa a fazer essa limpeza nas coisas que você já tem, você começa a perceber o tanto de dinheiro que você gastou à toa. Dinheiro que poderia ter sido usado para outras coisas que iriam te trazer mais satisfação, mais segurança, mais experiência, coisas que seriam muito mais valiosas para você.
Poderia ser aquela viagem para um lugar legal ou para um lugar importante para você, que você desejou, que você queria fazer e não fez. Pode ser um curso, um treinamento que você sabia que era necessário para a sua profissão, que seria bom para a sua evolução, para a sua carreira, mas que você não teve dinheiro para fazer. Pode ser aquela dívida que você ainda não pagou e por isso você está pagando juros e vê o seu salário menor todo mês. Pode ser até mesmo a sua reserva de emergência que você ainda não começou a fazer e que sem ela você sabe que fica muito vulnerável a qualquer adversidade que pode e vai acontecer. A gente teve exemplo recente, né? Então, quando você vai comprar as coisas, sua mente, o seu cérebro já começa a trabalhar a seu favor. Você começa a pensar que, será que eu preciso disso aqui mesmo? Será que o uso que eu vou fazer disso vai compensar o preço que eu estou pagando nele agora? Será que é o momento certo para eu comprar isso? Precisa ser agora mesmo ou pode ser depois lá na frente? Isso é realmente importante para mim ou eu só estou querendo impressionar alguém? Está nas minhas prioridades? Já cumpri os outros compromissos e objetivos que eu determinei para mim mesmo antes de querer comprar isso? Aí você vai filtrando e muito tudo aquilo que você vai comprar. Tudo aquilo pelo que você vai trocar o seu suado dinheirinho. E isso, eu vou te falar, dá uma sensação de satisfação imensa. Cada vez que você vence o demônio do consumismo, você se sente um verdadeiro guerreiro ou guerreira vitorioso. E olha só uma coisa interessante. Pesquisas mostram aí que em torno de 40% da população brasileira acima dos 18 anos está com o nome sujo. Ó, 40%. E essa mesma pesquisa mostra que mais de 60% dessa mesma população está endividada. Outra pesquisa mostra que mais de 60% dos brasileiros não definem metas e objetivos financeiros. Olha só, será que é só uma coincidência esses números? A gente sabe que se a gente não definir metas e objetivos, a gente não sabe o que é importante para a gente. Aí a gente corre o risco sério de sair gastando aí à toa com o que aparece na nossa frente, porque a gente não definiu nossos objetivos. E se a gente não tem objetivo, como que a gente vai ter compromisso com eles? Aí, como já dizia o gato lá da Alice, né, no País das Maravilhas, qualquer caminho serve, não é mesmo? E lembrando que um desejo não é um objetivo, tá? Um desejo só se torna objetivo quando você especifica ele. Por exemplo, tenho o desejo de conhecer o Egito, né? Tá, mas quando? Quanto isso vai custar? Falta quanto tempo? Respondendo a essas e outras perguntas aí, você vai transformando o desejo que só está na sua mente em um objetivo. Aí depois você cria metas para atingir esse objetivo. Por exemplo, ó, quero embarcar para o Egito em, sei lá, 15 de dezembro de 2022. Bom, então falta 18 meses. A viagem toda vai custar 20 mil reais. Então preciso guardar em torno de 1.200 reais por mês. Aí você vai especificando o sonho e transformando num objetivo tangível, quase palpável, colocando metas, entendeu? Sem isso ele vai continuar sendo abstrato, vai ser só um sonho, só um desejo vago aí na sua mente, no seu imaginário. Se a gente não definir os objetivos e as metas, tudo que aparecer pela frente vai servir de pretexto para a nossa impulsividade. E com esse monte de apelo de marketing e propaganda por aí, loucos para abocanhar um pedaço da nossa carteira ou do nosso cartão de crédito, a gente se torna uma presa muito fácil. Nossos impulsos vão prevalecer, não se engane, tá entendendo? E aí os nossos sonhos e os nossos desejos vão se tornando apenas lembranças do que a gente ainda não viveu. Ou pior, frustrações. E aí já vai uma técnica para ajudar quem se sente consumista. Para e pensa. Você já definiu os seus objetivos aí de verdade? Já definiu as metas para chegar nesses objetivos? Se você der esse espaço, já vai caminhar para longe do consumismo. Você já vai fazer escolhas mais conscientes, vai conhecer as suas prioridades, seus objetivos e vai ter muito mais chance de resistir aos impulsos aí e dar prioridade mesmo aos seus objetivos. Outra coisa que vai te ajudar a fugir desse ciclo consumista, que pode arruinar suas finanças e a conquista dos seus objetivos, é identificar os gatilhos
que te fazem comprar as coisas sem que você planeje. Por exemplo, tem um gatilho que engana muito a gente, que é aquele do eu mereço. Ah, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu mereço comprar aquela bolsa que eu vi na vitrine do shopping que custa R$ 500 lá. Mas aí você precisa parar e pensar, por que eu estou pensando assim? Qual foi o gatilho que me levou a ter essa vontade? Aí com a clareza, né, que você vai ter, você vai pensar, é o gatilho do eu mereço. Aí você vai usar esse gatilho ao seu favor a partir de agora. Você vai pensar assim, ó, eu mereço essa bolsa, que não estava programada, que não estava nos meus objetivos, ou eu mereço realizar o sonho de fazer a minha viagem para o Egito, que já está programadinha, que já se converteu num objetivo, que eu já estabeleci as metas e já estou atingindo elas para conquistar. Com certeza você vai ser muito mais ponderada ou ponderado e vai pensar muitas vezes antes de fazer essa compra. E assim vai ser com os outros gatilhos. Ah, mas o fulano tem. Todo mundo tem esse negócio. Como já dizia minha mãe, olha só, você é todo mundo? Você precisa mesmo ter isso só porque as outras pessoas têm? Só porque fulano tem? Só porque a blogueira da moda tem? Ou te recomendou isso lá numa postagem? Então pensa bem, tá? Tem também o gatilho das emoções. Tem gente que compra porque está triste. Tem gente que compra porque está feliz. Tem gente que compra porque está estressado. As pessoas usam as emoções e os sentimentos para comprar, para gastar. Muitas pessoas querem comprar coisas para tapar buracos emocionais. Mas aí a gente está nos enganando. A gente não cura ferida emocional com coisa, ok? Mas aí já é tema para um outro vídeo, tá? Também temos questões fisiológicas que nos influenciam. Por exemplo, se você dormiu pouco à noite, durante o dia sua capacidade de racionalização vai ficar prejudicada e suas decisões não vão ser as melhores. Então, não vai para o shopping com o cartão de crédito. Ah, e outra coisa que acontece muito é que quando você está com fome, você fica mais impulsivo mesmo. Por isso é que sempre se diz, não vai no mercado com fome. Você pode cair na besteira de comprar um monte de coisa que você não ia comprar se já tivesse almoçado. E isso não vale só para o mercado não, tá? Se você sai com fome, corre o sério risco de a impulsividade que ela causa te fazer comprar outras coisas que você não precisava. A gente precisa se conhecer, se entender para saber quais são os gatilhos que influenciam a gente, que fazem a gente gastar. Tem os gatilhos externos também, muito fortes, como as datas comemorativas, como o aniversário, por exemplo. As promoções das lojas, aquele negócio de oferta limitada, o estoque que já está acabando, a última peça, o Black Friday, aquelas promoções famosas aí que tem de metade do dobro. A gente precisa estar consciente disso, para que a gente possa se defender de nós mesmos e desses gatilhos externos. Por isso que, na minha opinião, o fator que mais influencia nas nossas finanças não é a matemática, não é a habilidade com o Excel, mas é o fator emocional. Se a gente não tiver controle das nossas emoções, dificilmente a gente vai ter as nossas finanças em dia. Dificilmente. A gente tem que entender que o ato de comprar, ele libera hormônios de prazer no nosso cérebro. Ativa as mesmas áreas da recompensa, do sexo, da satisfação. Então, literalmente, a gente sente prazer em comprar e a gente pode ficar viciado nisso. E como a gente sabe, tem muita gente que realmente tem vício de comprar. A gente precisa quebrar esses padrões. Primeiro, a gente precisa identificar, se conhecer, se entender. Aí a gente vai parar para pensar e consegue mudar esse padrão. Tipo, se toda vez que acontece determinada situação eu saio e acabo comprando uma coisa que eu não preciso, então eu tenho que mudar esse padrão. Eu preciso fazer outra coisa no lugar, entendeu? Eu vou dar uma caminhada, vou fazer exercício, vou ler, vou assistir um filme, uma série que eu gosto, sei lá. Substitui um hábito ruim por um hábito melhor, um hábito bom. O importante é não perpetuar esse hábito ruim que te faz comprar sem necessidade, que te faz gastar seu dinheiro à toa.
Escrever tudo isso também faz bem. Se você tiver a prática de escrever o que você está sentindo, o que você faz e tal, você fica mais consciente, pode começar a mudar a partir disso. Agora a gente precisa também entender que o negócio não é para ser radical, tá? E parar totalmente de consumir, senão a gente perde todo o prazer da vida. O que a gente precisa é dominar os nossos impulsos e as nossas emoções para o nosso benefício. Desejo, todos nós temos. E isso dá cor, dá tempero para a vida. Mas a gente precisa planejar a realização desses desejos, tá? Transformar em objetivos e depois em metas. Você quer aquela bolsa cara? Acha que ela é importante para você? Vai lá e coloca ela na sua lista de objetivos. Define qual é a posição dela no seu ranking de prioridades. Coloca valor, determina um prazo e vai alocando dinheiro para isso. Ficou claro? Não é para parar de consumir. É só para você se planejar, se organizar para isso. Usar o seu dinheiro de forma inteligente, buscando as melhores opções, as melhores lojas, os melhores preços, sem desperdiçar o seu dinheiro, sem se complicar e sem complicar o seu futuro e os seus objetivos. Lembra que você não vai deixar de consumir, não vai deixar de realizar seus desejos. Você só vai fazer isso caber nos seus planos, no seu orçamento. Vai caber nas suas finanças de uma maneira leve e inteligente. Uma coisa muito importante que a gente precisa ficar ligado. As nossas companhias, tá? O nosso círculo social e de amizades. A gente precisa ficar atento com quem a gente está se relacionando. Se essas pessoas estão ajudando a gente ou se estão só nos atrapalhando. Tem gente que mesmo sem perceber vai acabar fazendo com que o nosso percurso seja mais difícil. Por que eu falo isso? Muitas vezes você vai diminuir a sua frequência de saidinha na night, suas idas aos restaurantes, suas idas ao shopping, vai deixar de comprar a marca de roupa X ou de sapato Y. E algumas pessoas do seu círculo de amizade, aí, de relacionamento, não vão entender o seu propósito e vão te questionar, até mesmo fazer gracinha com você, vão te chamar de pão duro, de mão de vaca, vão falar que você não se diverte mais, que você não sabe aproveitar a vida e um monte de coisa aí para tentar tirar você do caminho de atingir seus objetivos e os seus propósitos. Mas seja firme, tá? Se mantenha no seu caminho. Lá na frente você vai conseguir ter suas recompensas e aproveitar muito melhor o seu dinheiro. Enquanto esses amigos, se não mudarem de atitude, eles vão estar cheios de dívida porque escolheram viver só de impulso, de excesso, numa vida sem planejamento e sem controle das finanças. Não é, veja, não é necessariamente você se livrar dessas pessoas, tá? Mas não continuar embarcando na onda delas, não, tá? Quem sabe você pode até enviar esse vídeo para ela, de repente até despertar disso aí, né? E por falar nisso, você já curtiu aqui o vídeo? Se não, curte aí para que o YouTube, o Facebook, o Instagram entenda que isso é importante para você e mostra isso também para as outras pessoas que também precisam saber disso, tá bom? Você vai estar ajudando elas também, tá? Mas vamos lá. Aí você me pergunta, então, Leandres, afinal, dá para deixar de ser consumista ou não? Eu respondo que sim, dá para deixar de ser consumista. Não dá para deixar de consumir. Todos nós consumimos, todos nós precisamos comprar as coisas que, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente não consegue ou não tem tempo ou simplesmente não quer ter o trabalho de fazer. Então, só que esse consumo precisa ser consciente, tá? Precisa ser inteligente. E eu espero que com esse conhecimento que a gente teve aqui agora, com essas dicas, com esse vídeo, você possa consumir melhor, de forma mais consciente, mais inteligente, de maneira que você possa realizar seus objetivos, ter segurança e conquistar aquilo que realmente é importante para você, ok? Então, a gente fica por aqui hoje. Agradeço você ter assistido até o fim. Peço, por favor, por gentileza, que você curte, compartilhe esse vídeo, ajuda mais pessoas e vamos junto construir a nossa fortaleza financeira. Até a próxima!